Oi pessoal, do Dia das Crianças, eu queria dar uma pequena palavrinha sobre o tema. Eu trabalhei vários anos na Vara Regional da Infância e Juventude do Recife. Eu tenho dois filhotes, o Davi e o Heitor. Hoje já estão maiorzinhos, mas quem me conhece sabe que eu sou encantado por crianças. E nossa Constituição Cidadã de 1988, ela estabelece no artigo 227, e aí presta atenção na força dessas palavras. O artigo 227 fala assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa é uma norma muito potente, né? Inclusiva. Se a gente vê uma criança em sofrimento, a gente tem um dever não só moral, a gente tem um dever jurídico de acolher, de ajudar essa criança, esse adolescente, não só o Estado, não só a família, toda a sociedade. Toda a sociedade inclui eu, inclui você. E essa norma constitucional de cuidado ganhou uma forma legal, ela passa da Constituição para a lei, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é a Lei 8069, de 1990. Sempre atacada por muitos que às vezes nem se deram o trabalho de ler os seus artigos. O ECA, como ficou conhecida a lei, traz avanços no direito processual, na situação de crianças em desamparo, adoção, adolescentes em conflito com a lei e outros temas correlatos, né? Antes do ECA, os menores de 18 anos eram tratados de forma paternalista, objetificada. Decisões importantes sobre a sua vida na seara da adoção, da guarda, da institucionalização em abrigos eram tomadas muitas vezes sem nem que a criança fosse ouvida no processo. Adolescentes podiam ser apreendidos, entre aspas, né? Apreendidos, que a gente pode entender como presos, sem que tivesse cometido nenhum ato ilícito. O Código de Menores, pessoal, que era a lei antes do ECA, permitia uma espécie de prisão de adolescentes pelo simples fato do juiz arbitrariamente entender que o adolescente estava numa situação de perigo, né? Então era uma situação às vezes até menos protetiva do que a lei penal, o Código de Menores. E aí, gente, claro, a gente está falando de criminalização da pobreza, né? Porque sempre está presente na nossa história. E esse é só mais um dos capítulos. Certamente, por uma maior situação de vulnerabilidade que um adolescente rico ele tivesse, ele nunca ia ser institucionalizado pelo Código de Menores. Isso só acontecia com os adolescentes pobres, né? Pessoalmente, eu já ouvi relatos, como eu trabalhei nessa área, nessa época, como agentes passeavam de carro em viaturas nas áreas mais empobrecidas da cidade, e aí iam prendendo aleatoriamente adolescentes que tivessem situação de rua e que parecessem suspeitos, assim, sem ninguém tivesse praticado nenhum crime. Isso aí com amparo legal, né, dessa normativa do Código de Menores. Pessoal, crianças e adolescentes são sujeitos da própria história, que precisam da nossa ajuda porque o seu caráter está em formação. Não significa que a gente possa substituir a nossa vontade pela vontade da criança. A gente não pode impor a nossa vontade a ela. Também não significa que as crianças e adolescentes eles possam fazer qualquer ato absurdo sem responsabilização. E aí o ECA ele trabalha justamente nesse equilíbrio. Ele procura responsabilizar e ele procura entender o caráter de formação daquela pessoa. Pessoas mais jovens, elas estão propensas a cometer mais erros que as pessoas mais velhas. Isso aí até estatisticamente em vários países já foi comprovado com várias pesquisas. A pessoa ética ela vai se consolidando com a idade. Até os 18 anos a ética ela não está toda formada no caráter da pessoa, né? E aí o ECA ele foi fruto de muita luta social, política, da colaboração de defensores, de promotores, de juízes. No próprio tribunal da gente aqui de Pernambuco temos o desembargador Luiz Carlos, que participou dos debates sobre essa lei, e ele e tantos outros
que dedicaram a vida a esse assunto, né? O próprio desembargador Humberto Vasconcelos, que é o meu chefe, aí vou puxando um pouquinho o saco dele, e muitos juízes também, né? Doutor Paulo, doutora Ana Maria Borba, doutora Ana Maria Vanderlei, doutora Sônia Stanford, e promotores como o doutor Luiz Guilherme Lapenda, tantos outros. Eu queria finalizar só chamando a atenção que sempre na nossa história, quando um grupo de pessoas se arrogou na qualidade paternalista, de superior, de saber lidar melhor com a liberdade do que o outro, e por isso de poder dizer como todas as coisas deveriam ser. Sempre que isso aconteceu na história do Brasil, a gente assistiu a processos de violência e de exploração. Foi assim com os nativos, que a gente chama de índios, foram assim com os escravos, com os negros, com os pobres. Então, sempre é um querendo dizer que o outro não sabe lidar com a sua liberdade. Então, a gente precisa dar para a criança poder e a gente precisa dar para a criança limites. A gente precisa dar essas duas coisas, nem um pouco de mais uma, nem um pouco de mais outra. Ensinar para elas sobre o seu corpo, sobre quem pode e quem não pode tocar nas suas partes íntimas, o que é normal, o que é absurdo nisso. E a gente tem que ensinar para elas também o que é uma agressão familiar. Não estou dizendo aqui que uma mãe que deu um tapa no filho vá preso por causa disso, mas também a gente não pode admitir que um pai espanque um filho como era antigamente e se resolve tudo em casa, ou a sociedade vê indícios de agressão sexual em meninas e em meninos e não faz nada. Não tô, assim, acho que deve ter dado para entender um pouco, até porque quem milita nessa área, quem milita em direitos humanos e até quem trabalha, até a própria lei, não gosta dessa palavra menor, né? Porque menor, isso diminui a capacidade da criança e do adolescente. Não existe humano maior e humano menor. Todos os humanos são infinitamente grandes e infinitamente importantes. Então aí, parabéns para todas as crianças e para todo mundo que respeita as crianças. Um beijo no coração de vocês e até mais.